Ok, gente amiga, gente querida, sem deixar para depois, vamos para a Álgebra 2, onde a gente na aula passada começou a falar sobre o capítulo 10, os máximos e mínimos, como encontrá-los na função do segundo grau. Então a gente tinha terminado nessa questão aqui, a questão 8 da página 26, de nível 2 da nossa apostila 2. Muito bem. Então essa questão ela abordava, né, um triângulo retângulo que dentro dele, no caso aí esse triângulo de medidas 20 e 30, dentro dele tinha um retângulo de medidas x e y. E aí ele quer saber, no caso, para que valores de x e de y, a área desse retângulo aqui será máxima. Então a gente viu que para ser máximo ou para ser mínimo está falando de quem? Do vértice da função quadrática. Esse não é o problema é você ter a função quadrática, que no caso aqui, né, nos problemas de máximo e mínimo, a gente vai ter que montar essa função. Só que muitas vezes para montar essa função a gente precisa de outros conhecimentos de outras áreas, como por exemplo aqui, no caso da geometria, mais especificamente da semelhança. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver que tem esse triângulozinho, né? Que no caso ele tem a mesma base que o triângulo grandão de lados 20 e 30, e por terem então as bases paralelas, mantendo aqui também o mesmo ângulo de 90 graus, a gente pode dizer então que esses dois triângulos, o grandão de lados 20 e 30, assim como esse pequeno, eles são semelhantes. Muito bem. Sendo que a altura desse triângulo pequenininho é fácil, é x, é o próprio lado do retângulo. Mas aqui, por exemplo, a base dele, né, se tudão é 20 e se esse lado aqui no caso é y, então nós teríamos 20 menos y. Muito bem. E aí então a gente sabe que triângulos semelhantes, os lados que ocupam a mesma posição têm a mesma proporção. Ou seja, se eu fizer a proporção, né, de 30, que é a altura do maior, sobre x, a altura do menor, essa razão, essa proporção vai se manter igual entre as bases. Por exemplo, no caso aqui, a base maior 20 sobre a base do menor 20 menos y. E aí então, usando do produto do meio igual aos extremos, nós teremos 20 vezes x, 20x, como sendo igual a 30 vezes 20, 600, menos y vezes 30, menos 30y. E aí então nós vamos isolar esse y, passando então o y para um lado, x para o outro, nós teremos 30y como sendo igual a 600 menos 20x. E aí esse 30 que está multiplicando o y, a gente passa para o outro lado dividindo. Teríamos y igual a 600 menos 20x sobre 30. E aí, como 600 a gente pode dividir por 30, a gente simplifica, não complica. 600 dividido por 30 dá 20. E aí, menos 20x sobre 30, podemos dizer que é menos 2x sobre 3. Ok? Até aí tudo bem? Muito bem. Esse resultado aqui de y, para que isso? Para que então, na hora da gente calcular a área, já que a área do retângulo ela é o produto das duas medidas x vezes y, ao invés de usarmos as duas medidas, a gente utilize apenas uma. A gente substitua, no caso, o y em função de x. Ou seja, essa área fique somente em função de uma letra, em função de x, a letra x. Ora, e que função seria essa? Pois é, exatamente aquilo que a gente deseja, a função quadrática. Ou seja, daqui então vai sair a área em função de x e essa função, a função do segundo grau. Fazendo então 20 vezes x, 20x, e aqui menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado sobre 3. Ou seja, essa área então, uma função quadrática,
Veja que a concavidade é voltada para baixo, uma vez que o A é negativo, e daí então faz sentido o vértice, né, ser chamado aí de valor máximo, é o topo da montanha. Muito bem, então, como uma das medidas vale x, para esse x ser máximo, nós já sabemos, x do vértice. Então, x do vértice será menos b sobre 2a. Então, vamos pegar o menos b, que é ao lado do x, menos 20, e duas vezes o a, que no caso aqui é menos 2 sobre 3. Muito bem. Então, aí nós teríamos, no caso aqui, né, menos 20 dividido por menos 2, podemos simplificar e dizer que é 10. Então, nós teríamos o 10 dividido por 2 vezes 1, 2 sobre 3, 2 terços. Então, 10 dividido por 2 terços, o mesmo efeito de 10 vezes 3 meios. Ou seja, 10 vezes 3, 30, que dividido por 2 vai dar 15. Então, observe que essa medida x, valendo 15, é exatamente o que? A metade do 30. Coincidência? Acho que não. Vamos ver aqui o y. O y, então, seria 20 menos 2 vezes o valor de x sobre 3. Achamos o x do vértice igual a 15. Então, menos 2 vezes 15 sobre 3. Ora, 15 dividido por 3 vale 5. Então, a gente simplifica. E aí nós teríamos 20 menos 2 vezes 5, 10. Então, 20 menos 10, essa outra medida do retângulo y valendo 10. Que observe também, o y, no caso aqui, né, lado do retângulo, ele vai ser 10, ou seja, a metade de 20. Okay? Então, esses seriam os valores de x e de y para termos, então, a área máxima. Evidentemente, a área máxima x vezes y, 10 vezes 15, então, no caso aí, 150. Ok, gente amiga? Muito bem.